Ocorrências que pareciam treinadas para enganar. Alguns chamados já começam errados antes mesmo da viatura sair da base. Não pela gravidade nem pelo tipo de ocorrência, mas pela forma como tudo parece excessivamente correto. A comunicação é clara demais. O tom de voz segue o padrão exato de quem conhece os procedimentos. O endereço é informado sem hesitação e cada resposta parece antecipar a próxima pergunta. Para muitos policiais, esse tipo de chamada provoca um desconforto imediato, difícil de justificar, mas impossível de ignorar. Há relatos de ocorrências em que o solicitante utilizava termos técnicos incomuns para civis, conhecia códigos internos e descrevia a situação com precisão cirúrgica. Nada parecia improvisado. Tudo seguia uma lógica perfeita, como se alguém tivesse estudado o funcionamento da polícia e decidido reproduzir o protocolo ao pé da letra. O problema surgia quando a viatura chegava ao local indicado e a realidade simplesmente não correspondia à chamada. Portões fechados, casas sem sinais de ocupação, terrenos abandonados que não constavam como residenciais. Em alguns casos, o endereço existia, mas nunca houve ali qualquer registro de moradores. Em outros, a numeração não fazia sentido, como se o local tivesse sido criado apenas para aquela ocorrência. O mais perturbador é que durante o deslocamento, novas informações continuavam chegando pelo rádio, ajustando detalhes da situação, como se alguém estivesse observando cada movimento da equipe. Muitos policiais relatam que, ao desembarcar da viatura, a sensação de estar sendo conduzido se tornava mais forte. Não havia gritos, pedidos de socorro ou sinais de crime em andamento. Ainda assim, a certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar era sufocante. Alguns descrevem a impressão de que o ambiente aguardava a chegada deles, como se o chamado não tivesse sido feito para resolver algo, mas apenas para garantir presença. O rádio, nesses casos, costuma se comportar de maneira estranha. A central confirma dados que minutos depois afirma não ter registrado. Horários se contradizem. Nomes fornecidos simplesmente não existem no sistema. Quando os policiais solicitam esclarecimentos, a resposta vem vaga, atrasada ou não vem. A comunicação, que antes parecia impecável, começa a se dissolver no momento em que deveria trazer segurança. O que torna essas ocorrências ainda mais inquietantes é o padrão. Policiais de regiões diferentes, sem qualquer contato entre si, descrevem situações muito semelhantes, chamadas excessivamente bem formuladas. Endereços que não se sustentam, informações que se ajustam em tempo real. A sensação constante de que alguém ou algo entende exatamente como acionar a polícia, mas não segue as regras do mundo comum. Em muitos desses casos, o encerramento acontece sem incidentes aparentes. Nenhum confronto, nenhuma prisão, nenhum registro relevante. O boletim é preenchido com frases genéricas e a ocorrência é classificada como averiguação sem constatação. Oficialmente, nada aconteceu. Extraoficialmente, algo ficou muito claro para quem esteve ali. Aquela chamada não foi um erro, uma brincadeira ou um engano comum. Alguns policiais afirmam que o mais perturbador não foi o local vazio, mas a sensação de inteligência por trás do chamado. Como se a ocorrência tivesse sido construída para testar limites, observar reações ou simplesmente comprovar que o protocolo funciona mesmo quando não há motivo real. Não havia ameaça visível, mas havia intenção. Uma intenção impossível de definir, mas presente em cada detalhe. Depois desse tipo de experiência, muitos passam a desconfiar de chamadas excessivamente perfeitas. O medo não está no caos, mas na organização absoluta, porque o crime costuma deixar rastros, falhas e improvisos. Já essas ocorrências seguem uma ordem limpa demais, silenciosa demais, consciente demais. E quando algo conhece tão bem o funcionamento da polícia, a pergunta inevitável surge: quem está realmente do outro lado da chamada? Locais onde a autoridade não funciona.
Existem lugares onde a presença policial não provoca reação alguma, nem medo, nem confronto, nem respeito. São ambientes em que a autoridade simplesmente deixa de existir, como se uniforme, arma e voz de comando fossem irrelevantes. Muitos policiais relatam que o primeiro sinal surge antes mesmo de qualquer ação, no instante em que atravessam um limite invisível e percebem que algo naquele espaço não responde às regras normais. Esses locais costumam parecer comuns à primeira vista. Casas antigas, galpões abandonados, trechos de estrada, prédios públicos esquecidos ou áreas de mata próximas à cidade. Nada indica perigo imediato. Ainda assim, ao entrar, o corpo reage de forma involuntária. A respiração muda, o ambiente parece absorver o som e o tempo assume um ritmo estranho. Ordens verbais ecoam de maneira diferente, como se o espaço estivesse escutando, mas não obedecendo. Há relatos de policiais que anunciaram presença repetidas vezes sem obter qualquer resposta, mesmo quando havia sinais claros de que alguém ou algo estava ali. Portas rangiam sem vento, passos eram ouvidos fora do campo de visão e objetos mudavam de lugar entre uma verificação e outra. Em situações normais, esses indícios levariam a uma abordagem direta. Nesses casos, porém, cada tentativa de imposição de controle parecia intensificar a sensação de vulnerabilidade. O mais inquietante é que, nesses ambientes, procedimentos padrão perdem eficácia. Lanternas iluminam apenas o que está diretamente à frente, deixando o restante mergulhado em uma escuridão que parece mais profunda do que deveria. Equipamentos funcionam de maneira irregular. O rádio mantém sinal, mas transmite um silêncio pesado, como se a comunicação estivesse sendo tolerada, não garantida. Alguns policiais descrevem a impressão de que o local impõe suas próprias regras. Não há confronto direto, nem ameaça explícita. Existe apenas a certeza de que qualquer ação brusca seria um erro. É como se o espaço observasse, avaliasse e aguardasse. Nesses momentos, a autoridade deixa de ser algo imposto e passa a ser algo negociado, mesmo sem saber com quem ou com o quê. Há casos em que, após minutos ou horas de varredura, a equipe decide recuar sem justificativa objetiva. Nada foi encontrado, nenhuma ocorrência foi confirmada, mas a sensação coletiva é de alívio imediato ao cruzar novamente o limite do local. Fora dali, o ambiente volta ao normal. Sons reaparecem, o corpo relaxa e a lógica retorna, como se aquele espaço tivesse sido isolado do resto da realidade. Essas experiências deixam marcas profundas porque atingem a base da função policial. A confiança de que a presença da lei impõe ordem é abalada. Quando um lugar ignora completamente essa presença, surge uma dúvida inquietante sobre quem realmente detém o controle ali. Não é medo de violência, mas de irrelevância. Depois de vivenciar situações assim, muitos policiais passam a reconhecer certos locais pelo simples desconforto que provocam. Não é algo que possa ser explicado em relatórios, nem ensinado em treinamentos. É uma percepção silenciosa de que existem espaços onde a autoridade humana não se aplica. E quando isso acontece, a melhor decisão nem sempre é avançar, mas sair antes que o local decida reagir. Testemunhas que não deveriam ser testemunhas. Algumas ocorrências se tornam perturbadoras não pelo local ou pela chamada, mas por quem surge para explicar o que aconteceu. Testemunhas que aparecem no momento exato oferecem informações precisas demais e demonstram uma calma incompatível com a situação. Policiais relatam encontros com pessoas que pareciam cumprir um papel específico, como se estivessem ali apenas para conduzir a ocorrência até um ponto determinado. Essas testemunhas costumam saber detalhes que ainda não foram revelados. Descrevem ações que não constam no chamado original, antecipam perguntas e indicam locais que a equipe ainda não verificou. Em alguns casos, mencionam nomes, horários e acontecimentos que só seriam descobertos mais tarde, quando a ocorrência já estava encerrada.
A precisão causa estranhamento imediato, mas raramente é questionada no momento, porque tudo parece coerente demais para ser confrontado. O comportamento é outro fator inquietante. Não há nervosismo, pressa ou medo visível. A postura é neutra, quase burocrática. Alguns falam pouco, outros se estendem em explicações longas, mas todos compartilham uma característica comum. Não demonstram envolvimento emocional com o que está sendo investigado. É como se estivessem apenas transmitindo informações, não reagindo a um evento real. Há relatos em que essas testemunhas indicam direções específicas, pedem que a equipe verifique um cômodo, um trecho de estrada ou um ponto isolado. Quando os policiais seguem a orientação, encontram exatamente o que foi descrito, reforçando a credibilidade da pessoa. O desconforto surge depois, quando tentam localizar essa testemunha para confirmação e percebem que ela simplesmente não existe nos registros. Em alguns casos, o nome fornecido não consta em bancos de dados. O documento apresentado não corresponde a nenhum órgão oficial. Endereços indicados como residência nunca foram habitados. Vizinhos afirmam nunca ter visto aquela pessoa antes. Câmeras de segurança não registram sua presença, mesmo quando cobrem áreas por onde ela teria passado. Aos poucos, a sensação de ter interagido com alguém real começa a se desfazer. O mais perturbador é que essas testemunhas raramente mentem. As informações fornecidas costumam ser verdadeiras, úteis e decisivas para o andamento da ocorrência. Isso afasta a ideia de fraude comum ou tentativa de confundir a polícia. Não há ganho aparente, nem intenção clara. O encontro parece ter ocorrido apenas para garantir que a equipe estivesse no lugar certo, na hora certa. Alguns policiais relatam que, ao tentar lembrar do rosto da testemunha dias depois, encontram dificuldade. A imagem parece desfocada na memória, como se nunca tivesse sido completamente registrada. Outros afirmam que lembram apenas da voz, do tom calmo e da forma como as palavras foram escolhidas. Detalhes físicos se perdem rapidamente, restando apenas a certeza de que alguém esteve ali. Esses encontros levantam uma pergunta inquietante. Se não eram civis comuns, quem eram essas testemunhas? Por que sabiam tanto? E por que desapareceram sem deixar vestígios? Para muitos policiais, a ideia mais perturbadora não é a de terem sido enganados, mas a de terem sido auxiliados por algo que não pertence ao mesmo nível de realidade. Depois desse tipo de experiência, alguns passam a desconfiar de informações perfeitas demais. A testemunha ideal, que surge no momento certo e resolve a ocorrência com poucas palavras, deixa de ser um alívio e passa a ser um sinal de alerta. Porque em certas situações, a ajuda mais precisa é justamente a que não deveria existir. O tempo que se comportou de forma errada. Algumas ocorrências não desafiam apenas a lógica dos fatos, mas a própria noção de tempo. Policiais relatam situações em que o relógio parecia obedecer a regras diferentes da experiência vivida. Chamados que, oficialmente, duraram poucos minutos, mas que foram sentidos como horas. Deslocamentos curtos que pareceram longos demais. Patrulhas extensas que, ao serem encerradas, mal ocuparam espaço no registro oficial. O primeiro sinal costuma ser sutil. A sensação de que algo está se arrastando sem motivo claro. O ambiente permanece o mesmo, mas a percepção muda. O corpo reage como se estivesse exausto, mesmo após um curto período. A mente tenta se orientar pelo relógio, pelo rádio, pelo protocolo, mas nada coincide perfeitamente. É como se o tempo estivesse acontecendo em outra camada, fora do alcance dos instrumentos comuns. Há relatos de equipes que entraram em um local ao anoitecer e saíram com o céu ainda escuro, apesar de horas terem passado. Em outros casos, o oposto acontece. Policiais verificam um endereço por um período que parece breve e, ao retornarem à viatura, percebem que a madrugada avançou de forma inexplicável. O rádio confirma horários que não correspondem à memória da equipe, criando um conflito difícil de ignorar. O mais perturbador ocorre quando há mais de um policial envolvido.
Parceiros de viatura que estiveram juntos o tempo todo relatam percepções diferentes da mesma ocorrência. Um afirma que tudo aconteceu rapidamente. O outro sente que permaneceu no local por muito mais tempo. Nenhum dos dois consegue apontar um momento exato em que essa diferença surgiu. Ambos têm convicção absoluta da própria experiência. Câmeras corporais e registros eletrônicos nem sempre ajudam. Em alguns casos, as gravações apresentam cortes sem explicação técnica. Trechos ausentes, arquivos corrompidos ou registros que não correspondem à sequência lembrada pelos policiais. O equipamento não indica falha grave, apenas lacunas silenciosas. Quando questionados, os setores responsáveis não encontram justificativa plausível. Essas distorções costumam ocorrer em ambientes específicos, locais isolados, construções antigas, áreas onde o sinal de comunicação é instável ou regiões associadas a outras ocorrências estranhas. Não há um padrão geográfico claro, mas há uma repetição inquietante de contexto. O tempo parece se comportar de forma errada, justamente onde a realidade já apresenta fissuras. Para muitos policiais, o impacto mais profundo não está na confusão de horários, mas na sensação de terem vivido algo que não pode ser totalmente lembrado. Há uma impressão persistente de que parte da experiência ficou inacessível, como se tivesse sido removida da memória consciente. O corpo reage ao lembrar, com tensão e desconforto, mas a mente não consegue reconstruir os detalhes. Depois de episódios assim, alguns passam a registrar horários com obsessão. Conferem relógios repetidas vezes, anotam cada etapa da ocorrência e buscam provas constantes de que o tempo está seguindo seu curso normal. Não é paranoia, mas tentativa de manter uma âncora em algo que deveria ser confiável. Porque quando até o tempo se torna instável, a sensação de controle se dissolve por completo. Essas ocorrências deixam uma marca silenciosa. Não geram confrontos, não produzem vítimas visíveis, mas corroem a confiança na própria percepção. O policial segue trabalhando, atendendo chamados, cumprindo o dever. No entanto, em algum lugar da mente, permanece a dúvida incômoda de que existem situações em que o tempo não é uma linha contínua, mas um elemento que pode ser dobrado, comprimido ou ignorado. A volta para casa, que nunca foi normal. O encerramento da ocorrência deveria marcar o fim da experiência, mas para alguns policiais é exatamente o contrário. O retorno para casa se transforma no início de algo que não estava previsto. A rua conhecida parece diferente. O trajeto cotidiano ganha uma estranheza difícil de definir e a sensação de alívio esperada nunca chega. É como se parte da ocorrência tivesse atravessado o limite entre o trabalho e a vida pessoal. Muitos relatam que o desconforto começa de forma discreta. Um silêncio excessivo dentro de casa, a impressão de que o ambiente está ligeiramente alterado, mesmo sem sinais concretos. Objetos parecem fora do lugar, mas nada que possa ser afirmado com certeza. A mente tenta racionalizar, atribuir ao cansaço ou ao estresse do turno. Ainda assim, a sensação de que algo não ficou para trás insiste em permanecer. Com o passar dos dias, os sinais se intensificam. Sonhos recorrentes trazem fragmentos da ocorrência, mesmo quando ela não pareceu grave no momento. Acordar durante a madrugada se torna comum, sempre com a sensação de que algo interrompeu o sono. Ruídos familiares passam a causar alerta imediato. O corpo reage antes da razão, como se ainda estivesse em estado de prontidão. Alguns policiais relatam mudanças sutis no ambiente doméstico. Luzes que piscam sem motivo aparente, portas que parecem ter sido abertas, aparelhos eletrônicos que ligam ou desligam sozinhos. Isoladamente, esses eventos poderiam ser explicados. O problema surge quando passam a acontecer com frequência e sempre acompanhados da mesma sensação de presença silenciosa. O mais perturbador é que essas experiências não se limitam à noite. Durante o dia, pequenos detalhes despertam lembranças involuntárias. Um cheiro específico, um som distante, um trecho da cidade. A ocorrência retorna sem aviso, não como memória clara,
mas como uma impressão pesada, difícil de afastar. A fronteira entre o que aconteceu e o que ainda está acontecendo começa a se confundir. Há relatos de familiares que percebem a mudança antes mesmo do policial. Comentários sobre comportamento mais retraído, irritação sem motivo aparente ou um olhar constantemente atento. Muitos evitam falar sobre o que sentiram, não por medo de julgamento, mas por não saber como explicar algo que não tem forma definida. O silêncio se torna uma tentativa de proteger quem está ao redor. Para alguns, a sensação de estar sendo observado se estende para além da casa. Caminhadas rotineiras, compras rápidas ou deslocamentos simples passam a ser feitos com atenção excessiva. Não há ameaça visível, mas existe a certeza de que algo acompanha, observa ou espera. Essa percepção raramente desaparece por completo. Ela apenas se torna parte do cotidiano. Essas experiências reforçam uma ideia inquietante. Nem todas as ocorrências ficam restritas ao local onde aconteceram. Algumas parecem se ligar às pessoas envolvidas, como se a função de policial tivesse servido apenas como porta de entrada. Quando isso acontece, a noção de segurança se altera profundamente. O lar deixa de ser um refúgio absoluto e passa a ser mais um espaço onde o desconhecido pode se manifestar. Mesmo assim, muitos continuam trabalhando, atendendo chamados e cumprindo o dever. A rotina segue, mas algo muda de forma irreversível. Porque depois que uma ocorrência atravessa a porta de casa, fica claro que certos encontros não se encerram com o fim do turno. Eles apenas mudam de cenário, porque alguns relatos nunca são investigados. Existe um motivo silencioso para que muitos desses relatos nunca avancem além de conversas fragmentadas e memórias individuais. Não é falta de provas, nem ausência de testemunhas. É a percepção coletiva, ainda que nunca declarada, de que investigar certos casos significaria ultrapassar um limite perigoso. Um limite onde a lógica deixa de oferecer proteção e onde a própria estrutura da realidade parece instável. Policiais aprendem cedo que nem tudo deve ser registrado da mesma forma. O papel aceita fatos objetivos, horários, nomes e ações claras. O que não pode ser medido, repetido ou comprovado tende a ser descartado antes mesmo de ser escrito. Não por negligência, mas por autopreservação. Quando uma ocorrência não segue nenhum padrão conhecido, insistir nela pode significar abrir perguntas que não têm resposta e, pior, não têm encerramento. Há também o medo institucional, ainda que nunca admitido. Investigar oficialmente relatos que envolvem distorções de tempo, presenças inexplicáveis ou comportamentos impossíveis colocaria em xeque a própria ideia de controle. A polícia existe para restaurar a ordem, não para admitir que existem situações onde a ordem simplesmente não se aplica. Reconhecer isso em documentos oficiais seria aceitar que há forças fora de qualquer jurisdição. Muitos policiais relatam que, após tentarem relatar algo fora do comum, receberam orientações sutis para simplificar a narrativa. O excesso de detalhes é desencorajado. O que não pode ser explicado é omitido. Aos poucos, aprende-se que certas experiências devem ser arquivadas apenas na memória. Não porque sejam irreais, mas porque são perigosas demais para ganhar forma escrita. O impacto psicológico também pesa. Reviver esses eventos durante uma investigação prolongada pode intensificar sensações que muitos preferem manter adormecidas. Há o receio de que olhar novamente para aquilo que foi vivido seja um convite para que algo retorne. Para alguns, o silêncio funciona como uma barreira frágil, mas necessária. Falar demais parece quebrar essa proteção invisível. Outro fator inquietante é a recorrência. Quando relatos semelhantes surgem em regiões diferentes, com pessoas que nunca se encontraram, a explicação de erro individual se enfraquece. A alternativa seria admitir um padrão que ninguém sabe como enfrentar. Diante disso, o caminho mais seguro se torna ignorar oficialmente, ainda que a experiência continue ecoando de forma silenciosa.
Esses relatos permanecem vivos apenas entre quem esteve lá. São trocados em conversas reservadas, em olhares de reconhecimento ou em silêncios prolongados. Não buscam validação pública, apenas compreensão mútua. Um entendimento tácito de que algo foi visto, sentido ou vivido, mesmo que não possa ser explicado. O mais perturbador é perceber que essas histórias não pertencem ao passado. Elas continuam acontecendo, sendo atendidas, encerradas e esquecidas nos registros, mas não na mente de quem participou. O desconhecido não está distante nem escondido em lugares inacessíveis. Ele surge em chamadas rotineiras, em locais comuns e em turnos aparentemente normais. Talvez a razão mais profunda para que esses relatos nunca sejam investigados seja simples e inquietante. Algumas verdades não ameaçam apenas a segurança física, mas a própria noção de realidade. E quando isso acontece, o silêncio deixa de ser covardia e passa a ser um mecanismo de sobrevivência. Porque se esses casos fossem totalmente expostos, investigados até o fim e compreendidos de verdade, ficaria claro que nem tudo pode ser contido, controlado ou explicado. E essa é uma conclusão que nem a polícia, nem a sociedade estão prontas para enfrentar.